Desde que me entendo por gente que essa questão do apocalipse tem amedrontado os espíritos fracos há muitos anos, muitos anos. Eu vim de uma família adventista e essa família adventista tinha uma mãe que era assombradora. Na época, há anos atrás, no ano de 1973, em Caruaru e no meu bairro não havia energia elétrica. E mamãe, antes de dormir, né, que a gente comprava o querosene, papai mandava comprar querosene e colocava o querosene ali nos lampiões, dividia, né, cozinha, sala e tal. E a gente ficava acordado até o querosene acabar. Geralmente acabava às 9, dependendo do dinheiro que papai tinha para que aquilo ali viesse a acontecer, né? Então, quando se tinha um bom dinheiro, quando papai recebia e colocava mais querosene, que era final do mês, a gente ficava mais tempo acordado. Mas independente disso, na hora da janta, em uma mesa redonda, redonda mesmo, a mesa era redonda, e mamãe juntava os filhos e começava a falar sobre o apocalipse. E aí iria falar da besta que sai do mar, da besta que sai da terra, da besta com, com 700 diademas e com anéis e com aquela coisa toda. E ela falava chorando, né? Ela se emocionava, ela tinha os olhos de xiita, de fanática. E nós éramos somente meninos, crianças. E a grande parte das pessoas evangélicas que se tornam satanistas a posteriori, elas não sabem por que é que quando escutam um hino se arrepiam, né? Um hino evangélico, um louvor, como dizem, né? Mas é porque essa coisa é passada não a nível intelectual, porque quando a gente é criança, a gente não tem essa barreira, essa defesa, não é? E aquilo ali nos é passado pelas pessoas que mais confiamos, pelas avós, bisavós, tataravós, pessoas de autoridade. Sigmund Freud, ele nos diz que nós temos aí, que nossa mente, nosso eu, ele tem aí três compartimentos: o id, ego, superego. Então o id é aquela questão dos instintos. A criança nasce e ela quer engoiar, engoia, e ela quer vomitar, vomita, e ela é induzida a rotar depois de cada alimentação, e aquilo ali vai, né? Vai e ela defeca quando quer, e ela faz suas necessidades quando quer. Porém, começa, em determinado momento, começa a haver a educação. E agora a mãe começa a ensinar a criança a escovar os dentes, a utilizar o pinico, que é, né, o banheiro, na época era o pinico, né? O que é uma coisa contra a natureza do indivíduo. E depois vem aí os professores ensinando boas maneiras, etiquetas, etc. Quem tem professores, quem tem é criado mesmo como quem bicho. Essa educação posterior, dada pela mãe, pelo pai, ensinando a educação, forçando a natureza do animal humano, porque, como dizia determinado pensador, o homem é um animal racional, animal sempre racional, às vezes, forçando essa natureza animal a agir de uma maneira não animal, de uma maneira racional, de uma maneira educada. A isso é dado o superego. Então a criança nasce fazendo tudo, tudo para ela é possível, e depois vem as barreiras impostas pela mãe, pelo pai e pela sociedade de professores em geral. A essa barreira é dado o nome de superego. Então, a criança não tem, quando ainda vivendo pelo ID, ela não tem a sentinela no portão, que nós vamos chamar de ego, segundo Sigmund Freud,
que pode nascer aí a partir dos 7, 9 anos, quando a criança distingue aí entre o bem e o mal. Mas antes disso, enquanto essa criança não tem todos os valores dos pais, todos os valores sociais, todos os mores são passados através dos pais. E esses valores religiosos, eles são passados não de uma maneira racional, porque a criança não pensa, mas de uma maneira de uma maneira irracional, de uma maneira muito emotiva. A mãe se ajoelha, pega seu texto, a avó pega seu texto, a mãe lê a Bíblia, se ajoelha, chora lendo aquilo lá, leva para a escola dominical ou a escola sabatina, se for adventista, e a partir daí aquilo é incutido dentro do indivíduo, do elemento. Quando a pessoa resolve um dia deixar o cristianismo, ela vai enfrentar muita coisa a nível externo, porque a sociedade está baseada nisso, e o homem é produto do seu meio, homem e mulher, naturalmente, é produto do seu meio, então todo mundo é cristão e você vai estar lutando, se você se torna satanista ou ateu, você vai estar lutando contra toda a sociedade em geral, porque seus melhores amigos são cristãos. As pessoas que estão perto de você são cristãos. E elas são cristãos bebendo, elas são cristãos praticando a sodomia, o homossexualismo, roubando, extorquindo, mas são cristãos. Elas creem em Deus, são cristãos porque têm as suas raízes cristãs. E você dizer que você não crê nesse Deus, Deus Jeová, aí cria uma coisa muito grande, você percebe como é a hipocrisia. E pior, a luta maior não é contra os modos sociais, contra a questão social, mas aí também contra você mesmo. Porque você precisa libertar-se de uma maneira racional daquilo que foi incutido a você através da irracionalidade, do sentimentalismo, né? da litania, da reza, do texto, da lágrima e do choro. Então ele foi incutido dentro de você e você é satanista, e quando passa de frente a uma igreja se arrepia, ou escuta uma canção se arrepia, você percebe que aquilo lá que está dentro de você é muito complicado, difícil de vencer, não é? Porque o ego só vai nascer bem tardiamente. E aí é que você começa a querer distinguir. E quando você se rebela contra a sociedade, quando você se torna um rebelde a nível de ideias, você enfrenta, como eu falei, a sociedade, mas o maior inimigo está dentro, pois, de você. Essa inimizade é proposta por pessoas, particularmente que acreditam em um livro esotérico, né, que é o Apocalipse, como se esse livro fizesse a profecia dos últimos dias na Terra. E essa pregação que enche igrejas, elas tomaram uma força muito grande pós-pandemia, né? Particularmente quando começou também essa briga, essa guerra entre Ucrânia e Rússia. Então, os rumores apocalípticos com essa pandemia e depois com a varíola do macaco e com os problemas de ordem econômica, veio aí falar do fim dos tempos, fim do mundo, como nunca tivesse ouvido falado antes. E aí surgem dois indivíduos, um com uma retórica completamente esquisita e estranha, que é o Júnior Lutero, o tio Lu, né? O antigo tio Lu, que tantas pessoas evangélicas assistem, né? Ele se diz jornalista, mas ele é completamente, se diz imparcial, mas na verdade ele é parcial, porque só o fato dele ser evangelista já coloca na cabeça dele, independente do curso superior que ele fez, o nome de burro, né?
porque é um indivíduo que pensa através da ideia dos outros. E ele faz essa mistura, né, do anticristo, dos Anunnakis, né, dos infraterrenos, indivíduos que moram aí dentro nas camadas da Terra. E aí ele faz uma mistura muito grande de alienígena, um anticristo, com todo assim. Ele consegue angariar para si milhões de seguidores que veem nele, né, a voz da consciência, quando na verdade ele está mais perdido de que segue em tiroteio, né, mais sem rumo de que cachorro quando cai da mudança, porque também ele baseia tudo que ele está dizendo em uma grande e falsa história que é o cristianismo. O cristianismo é o grande engano, é a grande mentira, né, desses milênios. E nessa vanguarda desse besterol aparece aí o Daniel Mastral. Daniel Mastral, ele é o maior deles, né, o maior que segue a bandeira da irracionalidade, da mentira, porque ele se diz anti-satanista, né, ex-satanista, como é o caso de Daiane Martins. E essas pessoas que se dizem anti-satanistas, que se dizem conversos que eram satanistas e foram salvas pela cruz de Cristo, elas conseguem muitos seguidores, porque o cristianismo é uma caixa de mentira que precisa ser preenchido sempre, não importa com o que. É como um saco de pobre, né? É como um saco de mendigo. Não os de hoje, que os de hoje querem dinheiro, os de hoje querem comida, mas antigamente ao mendigo você dava tudo que não prestava. Você dava banana velha, você dava farinha velha, você dava. Ele se virava como ele podia. Então naquele saco, naquela saca, né? Que ele levava nas costas, que todo mendigo profissional de classe, né, deveria fazer, levar a sua saca nas costas, tinha aquela mistura, né? E é isso que Daniel Mastral e Júnior Lutero, de jornalista, levam, né? Essa saca de gato, essa caixa de nada cheia de bobagem ali dentro, porque baseado numa mentira maior que é aí o cristianismo. Eles falam a respeito do que seria aí o anticristo que estaria para surgir. Esse anticristo iria surgir e unir as nações contra a divindade. E esse Cristo, segundo João Lutero, já pode ter nascido aqui. Segundo Mastral, ele vai nascer a partir aí do final do ano de 2023. Ou seja, esse indivíduo aí profano, esse mentiroso, que é o Daniel Mastral, combatido de uma maneira erudita, maravilhosa por Vic Vanilla. Parabéns a Vic Vanilla, né? Menino com 32 anos, tão erudito, tão clássico, né? Sabendo de quanto é mentiroso esse indivíduo Daniel Mastral, que diz que os satanistas, os grandes satanistas, dos quais ele fez parte, né? Porque ele fez parte do grupo chamado A Irmandade. Essa é uma Irmandade, né? Ele tirou aí dessa série que tem esses presidiários na Netflix aqui no Brasil, e que vai uma menina aí levar uma mensagem para esse presidiário, que é chamado aí o nome A Irmandade. Então esse Daniel Mastral, né? Esse indivíduo completamente desprezível pegou esse nome aí, e que segundo ele participava dessa irmandade, que sabe desse calendário, que em final do ano de 2023 vai se abrir um grande portal, será aberto por esses satanistas, do qual ele inclusive fazia parte, do mundo todo, satanistas, os grandes satanistas. E aí vai surgir esse indivíduo, esse demônio, né? Esse é o anticristo. E esse anticristo, ele vai unir as nações, vai dar a sensação de paz mundial, né? E aí, por fim, ele vai se revelar o que ele é e vai se dirigir contra a divindade, e aí vai forçar, com certeza,
a volta de Cristo, né? A volta de Jesus de Nazaré. Porque ele prometeu, ele disse, vou ali fumar um cigarrinho, não voltou faz 2023 anos. E essa fé que uma vez foi dada ao santo, que a gente vai estudar, que é uma grande mentira, essas promessas de Jesus, o Nazareno, grande mentira, e que tudo que deriva dele, né, todas as igrejas em geral, né, todas as igrejas cristãs, inclusive o pentecostalismo, né, o luteranismo, entre outras, o Testemunho de Jeová, adventistas, e essas todas que fazem dinheiro e fama em cima dessa história de volta de Cristo, que nós vamos conversar com detalhes aqui, estão laborando completamente em erro e precisam, né? Porque quem mais assiste os vídeos de um canal satanista são os evangélicos, para colocar mais coisas dentro dessa saca de gato. Agora, o que diz a Bíblia? Onde é citado o anticristo? E o que diz quem cita o anticristo fala a respeito? Fala dessa entidade, desse indivíduo que vai unir todas as nações mesmo, né? Fala realmente quando se fala do anticristo, fala disso? Ou está se falando na Bíblia de outra coisa? Vamos ver isso agora, vamos tirar a prova, vamos ver o que o Novo Testamento, que é onde aparece essa entidade, o anticristo, né? Ver que o Novo Testamento, né, fala a respeito desse indivíduo. Vamos nessa. O anticristo, ele é citado somente em um dos 4 evangelhos. Ele não é citado em nenhuma carta de Paulo. Ele não é citado no Apocalipse. Diz assim, ele é citado em João, 1 João, capítulo 2, verso 18. Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Ele diz que muitos têm se feito anticristos, mas que esse anticristo estaria por vir. Depois, em João, capítulo 2, verso 22, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Então, ele está dizendo aqui que o anticristo não é um indivíduo que fala de Deus, mas que nega tanto Jesus Cristo e que nega também o Pai, as duas pessoas da Trindade. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, João 2, 1 e 7, os quais não confessam que Jesus veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Veja lá, ele diz que muitos entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne, e por não confessar que Jesus veio em carne, ele é o enganador e o anticristo. Mas em João 4, verso 3, ele conclui toda essa história. E todo o espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, dos quais já ouviste falar no passado, e eis que já agora está no mundo. João capítulo 4, verso 3. Vocês ouviram falar desse anticristo, e eu digo que agora ele já está no mundo. Quando esse evangelho foi escrito, né, atribuído a João, ele disse que esse anticristo já estava no mundo na época dele. Então tá lá, é o que está lá falando. Não se fala mais, você não vai achar mais nada na Bíblia falando sobre esse anticristo. Então, vocês entendem
a maneira como esse povo interpreta a Bíblia é uma coisa completamente desumana, desleal. Primeiro, no tocante ao Velho Testamento. O Velho Testamento de Gênesis a Malaquias, os pastores aqui explicam de todas as formas, mas nós temos que entender que a Torá, ou seja, o Antigo Testamento veio dos judeus. Foram os judeus que trouxeram isso ao mundo. Os rabinos judeus têm livros específicos que dão explicação ao Torá. O Torá nada mais é de que o que foi ouvido, escrito. Chegou um momento que o que era dado oralmente foi necessário ser escrito, porque como diz os Pânitas que comentam a respeito do Vedanta, dos Vedas, o homem ia ficando cada vez menos inteligente. Então precisava de algo escrito. Aqui nós acreditamos que o livro é a grande inteligência. Mas na Índia o pessoal ainda acredita que os maiores ensinamentos eles são passados oralmente. Então a Bíblia tem lá entre o pessoal de Israel, entre os doutores israelitas, entre os eruditos que de fato entendem o Velho Testamento. Tem o Torá, que é a parte escrita, e tem o Midrash, o Zohar, o Talmud e a Cabala. Essas quatro ferramentas explicam para aquele povo de onde se originou o Velho Testamento, a Torá, o que de fato está ali escrito, para não se inventar coisas como se inventa todo dia. Então, é importante para quem está estudando o Velho Testamento, né, adentrar a Cabala, o Zohar, o Midrash e o Talmud, para poder compreender o pensamento judaico a respeito do que é o Velho Testamento. E aqui nós não temos isso. Nós temos os hermeneutas, os exegetas, os indivíduos que buscam interpretar a Bíblia segundo a luz que alcança, como é o caso da famosa Ellen G. White. Ela é chamada de a pequena luz. A Bíblia é a grande luz e ela é a pequena luz, ela é a profetisa dos adventistas do sétimo dia. Ela escreveu livros volumosos para explicar a Bíblia. Então, o primeiro é Patriarcas e Profetas. Patriarcas e Profetas vem falar um monte de bobagem, né, a respeito da criação do mundo. Então, desde a queda do homem, né, o Patriarcas e Profetas, é um livro quando eu li o livro tinha quase 2.000 páginas, e aí vai para Profetas e Reis, e esses dois livros enormes, né, quase 3.000 páginas, 3.500 páginas, interpretam para os adventistas do sétimo dia o que foi, né, a queda do homem, a criação do homem, até Malaquias. E aí vai surgir um livro, um best-seller inclusive, muito bonito, porque Ellen White, ela escrevia, é muito gostoso de ler as coisas que ela escrevia. Embora com muito besterol no meio, como por exemplo que a carne do porco dava lepra, que a masturbação conduzia à loucura, etc. E isso era um anjo, um arcanjo, que não tinha o que fazer, dizia essas coisas a ela. Então, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, aí vai surgir o outro livro, como eu falei, o best-seller, que é O Desejado de Todas as Nações. Esse Desejado de Todas as Nações, na primeira edição que caiu aqui no Brasil, que a gente teve a oportunidade de ler as subsequentes edições baseadas na primeira, quase 1.500 páginas,
desejado das nações. Por fim, vem Atos dos Apóstolos, e Atos dos Apóstolos vai aí estudar as cartas de Paulo, né? E tudo mais, todo o resto, né? O Atos dos Apóstolos escrito aí por Lucas, segundo a tradução, por Lucas, e vai conversar também sobre as cartas de Paulo. E por fim, o livro Conflito dos Séculos, ou Grande Conflito, onde ela vai falar aí do Apocalipse, né? De como a igreja será perseguida. Então, é uma coisa bem linear. Ellen White não previu o crescimento do budismo, do espiritismo e nem do muçulmanismo ao ponto que está. E também não percebeu outras possibilidades. Para ela não tinha como, e o arcanjo Gabriel parece que também, o arcanjo que passava as coisas para ela também, nunca tinha ouvido falar de computadores, de inteligência artificial, entre outras coisas que os Vedas falam com segurança quando fala que nós estamos em Kali Yuga, que é a época de ferro, a época da máquina. E nós estamos vendo aí surgindo cada dia mais a inteligência artificial, máquinas que pensam. Você que está assistindo até agora, que chegou até agora, hein? Você está participando de um curso que nós estamos dando para os nossos iniciados, que é chamado Legado. Porque nós queríamos que os grandes iniciados do nosso tempo soubessem. Então você vai saber daquela parte que é a parte intelectual, né? A parte que você vai ouvir, a parte intelectual. Já dentro do nosso templo, isso aqui é acompanhado também com a magia, também com um trabalho de respeito, de carinho para os deuses da Goécia. Os deuses da Goécia são, segundo Aleister Crowley no seu livro, segundo o livro Aleister Crowley, a Goécia ilustrada de Aleister Crowley, também são parte dos nossos cérebros, que são ativados a partir da nossa comunhão com esses daimons de Goécia. São parte dos nossos cérebros. Né? É aquilo, os daimons de Goécia, os 72 daimons de Goécia, são exatamente aquilo que foram reprimidos, né? Através dos erros, através dos anos, né? Pela igreja, pela santificação e tudo mais. E a partir da comunhão com esses daimons de Goécia, das invocações, evocações, conjurações, etc., nós vamos despertando essas divindades em nós. Então existe aí essa parte que é a parte intelectual que você está vendo, e a parte que é praticada no templo ou mesmo por longe, né? Como acontece com Tulas, que mora a 9.000 quilômetros daqui de onde eu moro. Ela mora na Itália, né? Como acontecia com Marília na Rússia, que agora nosso contato foi perdido. Como acontecia com Bruna, né? Em Portugal, e com outras pessoas que estavam em derredor aí do mundo. E como acontece com tanta gente que através do lobo solitário no mundo, né? Escutam aí a nossa mensagem. Eles despertam, mesmo distante, eles despertam o carinho, o respeito, quando não pela entidade, pela divindade em si, mas por um sacerdote ou sacerdotisa que é bem próximo, né? E serve de canal, serve de travessia entre essa pessoa que está tão distante, porque essa pessoa ama um desses sacerdotes, que ama por sua vez uma dessas divindades e que tem o privilégio de estar diante do altar dos deuses. E isso aqui é o nosso curso que a gente chama o legado, né? É o que eu gostaria de deixar para quem viesse depois de mim, né? Vranamu, né? Que jurou a Hillel Ben Shahar levar o nosso legado adiante. E nós dissemos no começo que o cristianismo era uma grande mentira, né? E nós vamos nos ater a isso agora. Vamos iniciar, vamos no começo da coisa, para a gente mostrar
quantas contradições existem. Vamos comentar a respeito da Bíblia. Vamos ter, como nós falamos, estudos bíblicos. Vamos entrar em detalhes e, por fim, a gente desemboca na história mais mentirosa de todos os tempos, que é a história do nascimento, vida, morte e ressurreição e provável vinda de Jesus de Nazaré. E como eu sei que aqui há muitos evangélicos, estudem aí com a gente, viu? Comecem aí a aprender a duvidar, né, desses mentirosos que é aí esse evangélico metido a jornalista, que é o Júnior Lutero, e esse outro cafajeste aí, esse mentiroso, né? Esse indivíduo, esse acéfalo, né? E todo mundo acredita que é um cara bonito, alto, branco, né? Mas é um mentiroso. E quanto a ele, o Vic Vanilla vai estar em cima aí, perturbando ele e vai fazê-lo passar vergonha numa live que eu prometo não perder por nada nesse mundo. Parabéns aí, Vic Vanilla. E vamos lá, vamos estudar sobre a Bíblia, né? A mentira, pelo menos a mentira falada no Ocidente aí sobre a Bíblia, né? O Velho Testamento e a posteriori o Novo Testamento com essa história de Jesus, o Nazareno.